Bom dia, sejam todos bem-vindos para mais uma manhã, para a gente continuar nosso bate-papo sobre os conceitos da mecânica quântica aplicados à nossa vida cotidiana. E hoje nós vamos falar sobre um conceito muito interessante que às vezes é um pouco mais complicado de entender, mas quando a gente traz para o nosso senso comum, para a nossa linguagem mais comum, através de exemplos, a gente consegue entender. E também conseguimos entender porque que muitas coisas na nossa vida parecem arrastadas, parecem que não dão certo, parece que não caminha, que não sai do lugar, parece congelada, né? Então vamos chegando, hoje é Dali 8, estamos iniciando a Semana Branca da Lua Planetária do Cachorro. Semana Branca traz a energia de que a humildade refina a meditação. Então essa semana é aquela semana para a gente trabalhar a nossa humildade. E hoje nós temos o Caminhante do Céu Autoexistente Vermelho, trazendo a energia do dia com defino com o fim de explorar, medindo a vigilância, selo a saída do espaço com o tom autoexistente da forma. Eu sou guiado pelo poder da água universal. Sou um portal de ativação galáctica, entra por mim. Então, abrindo essa semana para refinar através da humildade, a gente tem aí o Caminhante do Céu Autoexistente, que define a forma, explorando com vigilância. E o nosso tema de hoje, como eu estava falando, nós vamos falar a respeito do efeito Zenão e por que eu não consigo cocriar a minha realidade. Afinal de contas, a gente vê aí na internet, né? E até a gente aqui no Instituto TQA Brasil mesmo, temos diversas formas, diversos algoritmos, diversas práticas que ajudam a gente a cocriar a nossa melhor versão. Mas nem sempre a gente consegue, mesmo fazendo tudo certinho ali como manda a receita, né? Às vezes parece que a coisa não flui, que a coisa não acontece. E existe um motivo para isso. Aliás, existem N motivos para isso, né? É muito complexo a gente fazer um reducionismo assim e falar isso não funciona por causa disso, como se fosse uma máquina. Na verdade, quando se trata de seres humanos, tudo é muito mais complexo, né? Mas um dos motivos principais é o que a gente chama de efeito Zenão. E a gente vai entender o porquê que esse efeito Zenão interfere tanto no processo de cocriação. O efeito Zenão, ou paradoxo de Turing, ou o efeito zeno-quântico, também são nomes que são conhecidos para esse efeito, ele diz o seguinte, de um ponto de vista mais científico. Ele ocorre quando o observador observa uma onda de maneira constante, paralisando a sua vibração. Então a gente tem por princípio que tudo vibra, né? Tudo está em constante vibração. Quando você foca a observação, quando você foca o olhar, quando você coloca a consciência numa determinada situação, num determinado objeto, em algo que está em estado de energia sutil, aquilo congela no tempo e no espaço. Então ele para de vibrar. Parando de vibrar, deixa de emitir radiação, deixa de ter sua energia para continuar o seu caminho até interferir com o vácuo quântico e se materializar. Então, cada vez que a gente coloca a nossa consciência, o nosso foco, a nossa atenção sobre algo, aquilo deixa de vibrar e se torna algo denso para que a gente consiga observar. Trazendo isso para a nossa vida cotidiana, né? O professor Eric deixa no curso a seguinte descrição. O indivíduo que busca manifestar algo em sua vida e junto com essa manifestação, ele traz uma obsessão contínua pelo objetivo, ele atrasa o alcance do resultado e o correspondente colapso da função de onda. Ou seja, quando a pessoa coloca um foco constante, coloca ansiedade, fica o tempo todo pensando naquilo que ele está projetando. E aí ele acaba atrasando o processo de cocriação, acaba atrasando o colapso da função de onda. O que acontece? Você congelando aquela onda de informação, você tira energia dela e ela não consegue cumprir o seu propósito, ela não consegue interferir com o vácuo quântico para cocriar aquilo que você
para manifestar aquilo que você havia cocriado. Quando você solta, quando você tira o foco, quando você esquece, deixa de sentir ansiedade por aquilo, aí essa onda de informação recupera a sua força e consegue interferir com o vácuo quântico e manifestar o objeto de cocriação. É o famoso exemplo que a Patrícia sempre traz toda vez que ela fala a respeito disso, do leite que está lá no fogão fervendo. Aliás, para ferver. Você fica ali em pé, olhando para o canecão, olhando para o leite, esperando o momento que ele vai começar a borbulhar e subir para você desligar o fogo e ele não derramar, não fazer aquela bagunça toda. Aí, de repente, alguém chama você. Você vira para o lado e o leite derrama. Mas enquanto você está ali olhando para ele, parece que passa assim o dia inteiro e o leite não ferve. 1 segundo que você olha para o lado, o leite ferve. É claro que não é bem assim que a coisa funciona com o leite, né? Não tem, tem ali todas as reações químicas e tal. Mas esse é um exemplo perfeito. Parece que enquanto você está ali parado, olhando para o leite, esperando ele ferver, ele não ferve. A coisa não acontece. Quando você tira o foco, quando você tira a atenção, quando você tira a ansiedade, ele derrama. Ele ferve e derrama. Ele cumpre o seu propósito, que é sujar o seu fogão, né? Então, esse exemplo, ele traz assim de uma maneira bem prática esse entendimento. Quando existe o observador, lembra lá quando a gente falou sobre a dupla fenda, o colapso de função da onda e tudo? Quando existe o observador, a onda que era aquilo que era onda passa a ser partícula, ou seja, se concretiza, se densifica. Só que aqui nesse ponto a gente está olhando a gente está observando essa onda antes dela se manifestar. Então ela nem chega a se manifestar. Lá no exemplo do colapso da função de onda, quando ocorre o colapso da função de onda, é porque houve realmente o processo de cocriação, a construção de uma onda de informação naquele objetivo que você deseja, alimentada ali pelos seus sentimentos, e soltou para que ela cumpra o seu objetivo. Esse soltar para que cumpra o objetivo é justamente você tirar esse foco, é você tirar essa ansiedade, é você parar de pensar no processo, simplesmente deixar acontecer. E aí o processo de cocriação vai acontecer com uma consciência superior, que na física quântica é conhecida como vácuo quântico, na espiritualidade como Deus, né? Por isso que é cocriação, não é a sua criação. Você começa o processo de criação, mas quem vai fazer o processo de colapso da função de onda é uma consciência superior que cria tudo que existe. Por isso, cocriação. Então, quando você coloca o foco, você não está cocriando, você não está fazendo o colapso de função de onda. Você está impedindo que a onda chegue até onde ela deve ser colapsada para que se manifeste numa possível realidade. Essa é a diferença entre o processo de cocriação, o colapso de função de onda, e o efeito Zenão. O efeito Zenão é você pega ele ali no meio do caminho, você não deixa que a onda chegue onde ela tem que chegar para que o processo se concretize, né? Para que realmente aquilo que você cocriou se manifeste. Eu costumo usar um exemplo um pouco mais complexo, mas que também traz um entendimento muito legal. Imagina que você está numa pizzaria e aí o garçom vem anotar o seu pedido. E aí você anota, né? Você cria ali, você constrói ali a pizza que você deseja mentalmente e verbaliza isso para o garçom. E aí o garçom vai e anota o seu pedido. E aí o garçom sai para entregar o pedido na cozinha, né, para o pizzaiolo fazer a sua pizza e ele poder trazer a sua pizza de volta. A manifestação daquilo que você criou. E aí, quando o garçom sai da sua mesa, ele está caminhando em direção à cozinha, você chama o garçom de novo. Aí você fala, olha, você anotou que é assim, assim, assado, sem cebola, com tomate? Ele anotei. Aí você deixa o garçom ir. Aí quando o garçom está no meio do caminho de novo, você chama o garçom de novo. Aí o garçom volta. Aí você fala, mas você anotou aí que é sem borda, com queijo duplo?
Aí ele falou, eu anotei, tá aqui. Aí você deixa o garçom ir de novo. Aí quando ele tá quase chegando na cozinha, você chama ele de novo. E você fica nessa ansiedade para querer saber se ele anotou certo, que horas que a pizza vai sair, como que que ela vai ser feita, como que ela vai chegar até você. E nessa ansiedade que você fica chamando o garçom toda hora, o garçom não consegue entregar o seu pedido. O garçom entregando o seu pedido é a onda de informação que você construiu na sua mente, tentando chegar até o vácuo quântico para ser manifestada. Só que cada vez que você para e chama o garçom, essa onda não chega até onde ela precisa, não faz a interferência com o vácuo quântico. Quando você solta e deixa o garçom ir até onde ele tem que ir, ele consegue entregar o pedido para o pizzaiolo, o vácuo quântico. E aí o pizzaiolo vai fazer a sua pizza. E no momento que ela estiver certa, no momento que ela estiver pronta, que é o momento certo, o garçom vai entregá-la de volta para você manifestada. Mas se você não solta o garçom, isso nunca vai se concretizar, porque o pizzaiolo não tem como adivinhar o que está anotado no pedido se o garçom não chegar até ele. Conseguem entender? Essa é uma forma mais simplificada de explicar todo o processo que o efeito Zenão acarreta na nossa vida. E eu comecei falando do processo de cocriação, né? Aliás, a chamada para essa live hoje foi justamente essa. Por que eu coloco em prática tantos exercícios, tantas práticas que falam sobre o processo de cocriação e eu não consigo cocriar? Parece que a coisa não flui, parece que a coisa não anda, né? E aí a gente vem para a seguinte questão: qual o nível de ansiedade que você está colocando em cima desse processo? Qual o nível de foco que você está colocando em cima desse processo? Você fica pensando nisso o tempo todo? Você fica querendo que aconteça logo? Você fica pensando em como que vai acontecer, como que não vai acontecer? Quando que vai acontecer? Durante o processo você fica mudando as possibilidades? Porque se você ficar chamando o garçom toda hora também para mudar o seu pedido, ele também não vai conseguir interagir com o vácuo quântico, que é o pizzaiolo, para te entregar a sua pizza. Então, gente, quando se trata de ser humano, a gente não dá para fazer um reducionismo e falar, isso não funciona por causa disso. Nunca é uma coisa só. É sempre uma conjuntura de situações, de questões internas, principalmente, ocultas, inconscientes, que estão movendo a forma como a vida daquela pessoa acontece. E aí a gente tem a seguinte questão: quando a gente fica nesse processo, quando a gente cai no processo Zenão, indica que a gente tem um nível de ansiedade que a gente não está conseguindo dar conta, que a gente não está conseguindo controlar, possivelmente proveniente aí de possíveis ansiedades, de vivências de frustrações já ocorridas anteriormente, uma dificuldade de olhar para dentro e tentar entender o que realmente eu preciso e ficar só no o que eu quero. O que eu quero muda o tempo todo, porque o que eu quero está relacionado aos desejos do meu ego. E o ego, o inconsciente, ele é muito volúvel. Ele se altera constantemente de acordo com que os estímulos vão chegando. E aí não adianta, por exemplo, eu pedir uma pizza de calabresa e aí a pessoa que está na mesa ao lado pediu uma pizza marguerita. E eu olhar e falar, não, agora eu não quero mais a calabresa, aquela ali tá parecendo tão bonita, tão gostosa, eu quero uma igual àquela. Aí você muda o seu pedido. Tá atrasando o processo. Aí uma pessoa na outra mesa à frente recebe uma pizza Bauru. E vem aquele cheiro gostoso assim, né, de mistura de presunto com queijo, um pouquinho de tomate, orégano. E você fala, eu não quero mais a marguerita, eu quero uma Bauru agora. E aí, se você fica nesse processo sem saber o que você realmente quer, sendo
tendo a sua atenção roubada por estímulos externos, sem conhecer a sua verdade, você também não vai conseguir liberar o garçom, soltar o garçom para que ele cumpra o objetivo dele, que é entregar o seu pedido. E isso também faz parte do efeito Zenão. Porque se você não sabe o que você quer cocriar, você não sabe exatamente aquilo que é para você nesse momento, você vai se distrair com qualquer outro estímulo externo, qualquer outra coisa que aparecer e que você perceber que pode ser melhor do que aquilo que você está construindo para si, você vai querer. Mas por que você vai querer? Porque você está insatisfeito com aquilo que você acha que você é. E aí vem a questão do trabalho interno, né? Porque assim, esses efeitos, esses conceitos da mecânica quântica, eles nos trazem a explicação de como que tudo isso funciona, como que funcionam esses processos. Mas esses processos, eles funcionam por si só, obviamente. Mas aqui a gente está falando sobre seres humanos. E esses processos, eles funcionam em relação à vida do ser humano, de cada um dos seres humanos, de cada indivíduo. Porque cada indivíduo constrói a sua versão de realidade. O mundo se apresenta para mim a partir da forma como eu me relaciono com ele. Então, se você não sabe qual é a sua verdade, qual é a sua essência, o que você precisa, você está à mercê de olhar para a grama do vizinho e achar que ela é mais bonita do que a sua. Você está à mercê de olhar para a casa do vizinho e achar que ela é mais cheirosa e limpa do que a sua. Mas o que você está fazendo para transformar o seu gramado no melhor gramado possível para você? A sua casa na melhor casa possível para você. Enquanto você está olhando para fora, você está deixando de olhar para dentro e identificar essas questões que vão fazer com que cada vez que você tente fazer um processo de cocriação, você caia no efeito Zenão, que é o passo mais difícil a gente não cair nesse efeito dentro de um processo de cocriação. Porque a gente sempre fica, será que vai dar certo mesmo? Será que eu vou conseguir? Será que isso vai acontecer? Quando que vai acontecer? De que forma? E aí a gente acaba congelando a onda e ela não cumpre o seu propósito, que é interagir com o vácuo quântico e ocorrer o processo de cocriação, de colapso de função de onda e a consequente manifestação na sua realidade. Mas para isso acontecer na sua realidade, você tem que estar na sua realidade. Mas se você estiver na realidade dos outros, você não vai conseguir. E o que a nossa sociedade diz pra gente? Desde sempre, né? Que o poder está na mão do outro. Você vai à igreja porque ali tem um representante de Deus para te dizer como é a forma correta de viver a sua vida. Você vai no médico porque ele sabe qual é o melhor jeito de você viver a sua vida. Você elege presidentes porque ele sabe qual é o melhor jeito de conduzir um país. Você vai, sei lá, num terapeuta porque você acredita que ele sabe qual é a melhor forma de você viver a sua vida. E eu não estou falando que essas pessoas são todas inúteis, né? O padre, o pastor, o líder religioso, ele está lá sim representando um papel, mas esse papel tem que ser o papel de te aproximar da sua verdade, de te aproximar do Deus que existe dentro de você, e não de fazer essa separação que a gente experiencia, buscando fora aquilo que a gente deveria encontrar dentro. O presidente é um representante, porque não dá para, sei lá quantas pessoas que existem no Brasil, falar o que deve e o que não deve ser feito. Precisa ter um representante. Mas esse representante é um representante. Não é a pessoa que é dona da verdade e faz o que quer. Porque isso não é um governo, isso é uma ditadura. O médico é aquela pessoa que você recorre quando você está com algum problema no seu corpo. Mas ele não sabe da sua verdade. A sua verdade quem sabe é você. Você vai lá para tratar de um problema de mau funcionamento no corpo e você vai falar para ele como que você se sente.
porque o sintoma, o fenômeno que está ali aparecendo, pode ser o mesmo para diversas questões, mas a forma como você se sente, como aquilo começou na sua vida, pode dizer muita coisa. Então não é o médico que sabe a sua verdade, é você que está experienciando aquele mal-estar. Você vai no terapeuta, não é para o terapeuta te dizer quem você é para você descobrir quem você é a partir desse olhar para dentro. O terapeuta te dá os caminhos, te dá a baliza para que você consiga se colocar numa posição de olhar para dentro. A questão é que a gente aprendeu a colocar o nosso poder na mão de outras pessoas. E a gente acredita que só outras pessoas podem fazer algo por nós. E aí, quando a gente vai para fazer um processo de cocriação, a gente não consegue. Porque a gente não tem esse sentimento de que eu posso fazer isso. Eu tenho condições de fazer isso. Eu sei qual é a minha verdade. E muitas vezes a gente vai com aquela ilusão, né, de que eu vou fazer um passo a passo aqui e a coisa vai, num passe de mágica, acontecer na minha vida. Mas não é assim. Tudo depende de como você se relaciona. E aí entra, sim, os processos terapêuticos, o olhar para dentro, a conexão com uma consciência maior, Deus, vácuo quântico, fonte criadora de tudo que existe. E essa conexão você pode, sim, buscar o apoio dessas outras pessoas. Terapeuta, médico, padre, pastor, líder religioso, seja quem for. Cartomante, numerólogo, mas você vai buscar apoio, direcionamentos. Você não vai lá para que ela te dê, para que essas pessoas, né, esses profissionais, esses postos, esses lugares te deem a resposta que está dentro de você. Porque a resposta que está dentro de você só você pode acessar. E entendendo isso, conseguindo trazer isso, você consegue também colocar em prática o processo de cocriação. Qual é o processo de cocriação? Você cria uma onda de informação através do seu pensamento, energia. Essa onda de informação precisa de combustível para que ela consiga ir em direção ao vácuo quântico, para que ela tenha força para caminhar. Qual é o combustível que você alimenta essa onda de informação? O sentimento. Aí é que entra a questão. Se eu coloco o meu poder nas mãos do outro, para que o outro diga o que é melhor para mim, talvez eu não consiga nem construir essa primeira onda de informação, muito menos alimentá-la com o que eu sinto. Porque se eu coloco o meu poder pessoal na mão do outro e acho que apenas o outro tem a resposta do que eu preciso, aí já entra uma autodesvalorização, já entra sentimento de não merecimento, já entra questões de autossabotagem, já entra sentimento de menos-valia. Porque se meu poder está no outro, o que eu sou? Quem eu sou? Do que eu gosto? O que é bom para mim? O que eu preciso? Eu não sei. A resposta está no outro. E aí eu vou projetar no outro todas as minhas defasagens, tornando os relacionamentos mais difíceis, mais complicados, mais difíceis das coisas caminharem como um todo. Porque eu vou estar sempre projetando as minhas frustrações nas outras pessoas que estão ali convivendo comigo e que deveriam estar me dando apoio, que talvez até estejam ali para me dar apoio, para me dar esse direcionamento. Mas a minha projeção das minhas frustrações em cima daquela pessoa tira ela da posição que ela se colocou para uma outra posição criada por mim, interpretada por mim, a qual ela não vai conseguir dar conta dessa demanda, porque talvez nem ela mesma saiba que está sendo colocada nessa posição. Conseguem compreender as dificuldades de diálogo nas relações de pessoa a pessoa nesse sentido? Porque se eu coloco a pessoa numa posição que é uma internalização, uma projeção minha,
aquela pessoa não tem como responder a essas expectativas que eu estou criando em cima dela. Ela nem sabe que essas expectativas existem. E mesmo que ela saiba, ela deve se perguntar, meu Deus, como que eu vou dar conta disso? Né? Porque são expectativas dela, de uma outra pessoa, que não existe dentro de mim. E aí a coisa toda, já viu o que acontece, né? Então, quando a gente consegue trazer de volta esse poder pessoal, consegue entender que a resposta que a gente procura está dentro da gente, que é olhando para dentro e não para fora, que a gente vai conseguir fazer os movimentos necessários, a gente consegue definir aquilo que a gente precisa, não o que a gente quer, porque o que a gente quer vem do ego, o que a gente precisa vem da nossa centelha divina. E essa conexão que vem a partir desse olhar para dentro vai te dizer exatamente o que você precisa. E aí você consegue fazer o processo de cocriação ao invés de fazer o processo de criação, que é você criando sozinha com o seu ego, né? Então, assim, olhou para dentro, conseguiu identificar o que você precisa, desenhou bonitinho lá na sua mente, onda de informação. Você conseguiu se libertar desses sentimentos de baixa vibração, de menos-valia, autodesvalorização, processos de autossabotagem, não merecimento, vitimismo, culpabilidades, né? Todos esses processos que deixam a gente lá embaixo, você consegue trazer à tona um sentimento de alegria, de gratidão, como se você já tivesse recebido aquilo. Aquilo, você constrói aquilo na sua mente, é como se aquilo já existisse na sua vida. Porque para a sua mente não existe não. A partir do momento que você está pensando, já é um processo de criação, aquilo já existe na sua realidade. Por isso que é tão importante a gente cuidar daquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, né? As músicas, os filmes, as novelas, os noticiários, porque mesmo sendo ficção, é ficção para o seu consciente. Para o seu inconsciente aquilo está acontecendo de verdade. A sua mente não registra que aquilo não existe de verdade. Tanto é que você assiste um filme triste e você chora. Você assiste um filme de terror, você sente medo. Aquilo produz efeito em você. Se produz efeito em você, faz parte da sua realidade. E aí você precisa trazer esse efeito. Pensei na pizza perfeita, senti o cheiro dela, tô até sentindo o gosto dela, minha boca saliva. Isso é um efeito. E eu fico grata e alegre por poder estar comendo isso tão gostoso. Esse sentimento, esse efeito que me causou, a criação dessa onda de informação, vai alimentar essa onda de informação. Vai ser o combustível que vai fazer com que ela consiga fazer o trajeto dela aí. Depois que eu fiz isso, eu continuo fazendo, continuo seguindo a minha vida, tomando as atitudes necessárias. Aquilo que diz respeito a mim, fazer para que isso aconteça, né? Porque não adianta eu só imaginar a pizza perfeita, sentir como se eu estivesse comendo ela, deitar para dormir. O que eu preciso fazer? Pegar o telefone e ligar para o Disque Pizza, ou ir numa pizzaria e fazer o pedido para o garçom. Essa é a minha parte. E eu faço isso sem passar por cima de ninguém, fazendo aquilo dentro da minha verdade, dentro do que eu acredito, pensando sempre no bem maior de todos. Eu vou pedir a pizza, o garçom vai ganhar a gorjeta, o pizzaiolo vai ter o pagamento dele, a pizzaria vai ter aí uma venda a mais, eu vou poder compartilhar isso com as pessoas que eu amo, vai ser um momento maravilhoso. Atitude positiva. Depois que eu fiz isso, criei a onda de informação, alimentei com sentimentos de alta frequência, fiz a minha parte com atitudes positivas. Eu solto. E esse soltar que é o difícil. Esse soltar que entra o efeito Zenão. Que é você realmente entregar. Eu entrego para o universo, a hora que tiver que chegar, vai chegar. Mas será que o seu ego está disposto a esperar a hora que está para chegar? Será que você consegue olhar para o seu ego e falar, baixa a bola aí, fica quietinho. Tá tudo certo do jeito que tá, vai vir no momento perfeito.
Ou será que ele vai ficar ali te cutucando e você vai entrar no processo de ansiedade? É aí que entra o efeito Zenão. O efeito Zenão é sempre um efeito do ego. Tenham isso sempre em mente. É sempre um efeito do ego. Por ansiedade, por insegurança, por frustrações já vivenciadas anteriormente, acha que pode acontecer de novo. Seja qual motivo for, é sempre um efeito do ego. E aí você precisa aprender a neutralizar o ego e se conectar com a sua consciência divina. Quem vem acompanhando as lives aí, viu nas lives anteriores, quando eu falei sobre as 3 mentes, né? Mente inconsciente, mente consciente e mente superconsciente. É a mente superconsciente conduzindo a sua vida enquanto você deixa a mente inconsciente ali quietinha para atuar quando for necessário. É isso que precisa ser feito. Soltou, conseguiu abrir mão do efeito Zenão? Ótimo! Aquilo vai se concretizar no momento que tiver que se concretizar, da forma que tiver que se concretizar. Como que vai ser, quem que vai trazer, que horas que vai chegar, não é problema seu, é problema do universo. O seu problema você já fez. Construiu a onda de informação, alimentou com sentimentos de alta frequência, tomou atitudes positivas e soltou. É como soltar uma flecha. Quem pratica arquearia entende, né? Você tá com a flecha ali mirando. Enquanto você tá com a flecha na mão, com o corpo ali todo focado naquele momento, você tá inteiramente ali naquele momento. Concentração total. Focando onde você quer atingir. Quando você solta a flecha, você não tem mais controle do que vai acontecer. A partir dali, são infinitas variáveis que podem acontecer até que a flecha alcance o seu alvo, mas não diz mais respeito ao seu controle. E se não diz respeito ao seu controle, por que que você vai tentar controlar? Por que que você vai tentar adivinhar quando que vai acontecer, quando que a flecha vai acertar o alvo, que ponto que ela vai acertar o alvo? Agora imagina, igual aqueles desenhos animados que tinha antigamente, ou quem tem gato aí, sabe? Que os gatos brincam dessa forma também. Gato tem uma coisa... Gato, eu falo gato, mas todos os felinos, né? Eles são todos iguais, só mudam o tamanho. Tem uma coisa muito curiosa, né? Eles são caçadores natos. E mesmo os gatos domésticos continuam com esse instinto muito forte. E aí, quando eles estão atrás de uma presa, eles ficam lá paradinhos, agachados, focados. Pode acontecer o que for ao redor deles, não tira o foco deles do que eles querem alcançar. E aí, eles vão caminhando assim, né? Abaixadinhos, quietinhos, sem fazer barulho, poucos movimentos. E aí, quando a presa olha, eles congelam. E aí a presa desvia o olhar e eles continuam. Aí a presa olha de novo, eles congelam de novo. Alguns desenhos animados têm isso e muitas crianças gostam de brincar disso também. Meu filho faz isso direto comigo. E aí é isso. Deixa o gato chegar na presa. Cada vez que você olhar para ele, ele vai congelar. E aí vai atrasar ainda mais o processo. Depois de tudo isso, vem outra parte que também não é tão simples assim, que também depende dessa liberação aí desses conteúdos ocultos, né, inconscientes, esses sentimentos de baixa vibração, né, culpabilidade, vitimismo, não merecimento, menos-valia, autodesvalorização, processos de autossabotagem, né? Por quê? Porque quando a coisa se manifesta, você precisa aceitar e receber. Só que se você tem esses sentimentos, quando você tá para receber, alguma coisa lá dentro fala: não, isso não é para você. Isso é demais para você. Você não merece isso. Coloque-se no seu lugar. Sabe essa frase que pesa quando alguém fala? Muitas vezes a gente fala pra gente mesmo sem perceber. E aí, se esses sentimentos não estiverem resolvidos dentro de você, a coisa pode não chegar. Ou chegar pela metade, né? Chegar só aquela parte que você se sente
merecedor de receber. E aí não vem completamente, plenamente como deveria. E por fim, né, sempre agradecer, porque a gratidão move o mundo. Então, agradecer quando está fazendo, agradecer depois que solta, agradecer quando recebe. Esse é um algoritmo simples do processo de cocriação, que colocar em prática não é tão fácil. É simples o passo a passo, mas colocar em prática exige que você olhe para dentro, que você se conheça, que você se conecte com a sua verdade. E aí a gente responde, por que eu não consigo cocriar a minha realidade? Por que eu não consigo cocriar a minha melhor versão? O efeito Zenão é um dos principais efeitos, né, motivos que interferem nesse processo, mas não é o único. Existem vários outros que dizem respeito a como você vive a sua vida, ao que você carrega dentro de si que não foi resolvido e nem ressignificado e que interfere diretamente nesse processo. Por isso que a gente precisa aprender a olhar para dentro, a fazer esse processo. Vamos ver quem mais tem dúvidas aqui. Eu acho que eu vi alguns comentários. E parece que a imagem travou, gente. Nossa. Karen, eu também te amo, querida. O amor compartilha, o amor cresce, expande. Gente, pelo que eu entendi, deu uma travada aqui, né? Desculpa. Realmente eu não tenho controle sobre isso. Eu pago a internet aqui para ser assim, a melhor da região, mas ainda assim eu tô na roça, né? Então tem dessas coisas. Explicação maravilhosa. Gratidão, Mariângela. Teve insight aí, Saros? Bem-estar. Ótimo. Esse é o objetivo. Leva para a vida. Gratidão, Kátia. Excelente dia para você também, Daniel. O papel do terapeuta é te aproximar dos teus reais desejos e não dizer o que você deve ou não fazer. Exatamente, Cíntia. Só que muitas vezes as pessoas vão para a terapia, principalmente para as terapias ditas alternativas, na expectativa, né, que você entregue para ela a fórmula mágica, que vai resolver todos os problemas da vida dela da noite para o dia. E isso é muito ruim, porque ela novamente está colocando na mão do outro o seu poder de resolver a própria vida. E enquanto ela está nessa expectativa, ela não consegue fazer o trabalho que ela precisa, né? E aí cabe ao terapeuta também desmistificar isso. Porque quanto mais a gente conseguir desmistificar isso, mais as pessoas têm a possibilidade de fazer esse processo de olhar para dentro. Crenças limitantes bloqueiam o fluxo totalmente. Complexo, mas entendi. Que ótimo, Nívia. Verdade absoluta, tudo que você está dizendo. Gratidão. Um portal para outra dimensão onde você comanda e cada vez mais você exercite, mais claro fica. E com mais prática ainda você começa a se sentir na real. Isso aí. Questão de tempo. Aliás, tempo é sempre uma questão, né? Principalmente o tempo que a gente experimenta na nossa sociedade. Soltou, descansa. Isso aí, soltou, descansa. Faz o pedido para o garçom e esquece que ele existe. Na hora certa vai chegar. Gratidão pela oportunidade de participação. Tenho um compromisso agora e posso continuar por aqui agora, porém não faltarão oportunidades. Gostei muito desses poucos minutos que estive aqui. Daniel, tem não. As lives ficam gravadas. Depois é só voltar aqui no canal que você assiste ela completa e todas as outras que já foram aí realizadas, tá? Gratidão a minha.
Aprendendo muito. Estava precisando muito dessa palavra. Ai, que bom, Nívia. Gostei muito dessa live. Excelência é a palavra que define o processo evolutivo contínuo. Exatamente. A gente só alcança a excelência quando a gente coloca na frequência. Perfeito isso, né? Porque a gente está falando de energia, vibração e frequência. Mas a frequência no sentido de você fazer constantemente, criar novos hábitos, hábitos que sejam saudáveis, hábitos que te conectem consigo mesmo. Isso cria excelência. Por isso que muitas pessoas estão dependentes, não fazem nada sem ir no terapeuta ou na cartomante. Exatamente, Marcele. O processo da terapia deveria ser aquele processo que te liberta, que te dá condições, que te dá ferramentas para que você consiga caminhar na sua própria vida. Não que seja mais um processo que te coloque ali refém de toda vez que eu tiver que tomar uma decisão, eu ter que ligar para o terapeuta, eu ter que ir para uma consulta para saber o que eu faço. Porque isso não te liberta, isso não te dá condições de viver a sua vida, isso te deixa dependente. É interessante você ter um ponto de vista diferenciado, é interessante você, sei lá, ver um mapa numerológico, tirar cartas para ver as possibilidades. Eu também faço isso. Diante de situações assim que vão mudar muito a minha vida e que eu preciso tomar uma decisão, eu vou para a radiestesia, eu verifico o que é melhor, o que é para o meu bem maior e o bem maior de todos os envolvidos. E dependendo do resultado, eu vou tomar a minha decisão com um pouco mais de consciência, mas a decisão final é minha e a consequência também é minha. Por isso que a gente precisa olhar para dentro e não buscar a resposta fora. E sempre antes da gente buscar isso, a gente já sabe a resposta. No meu caso, a radiestesia vem só para confirmar, porque antes mesmo de eu vir para a radiestesia verificar, o meu corpo já me disse que aquele não era o melhor caminho, ou que aquele realmente era o melhor caminho. E aí a radiestesia só tira assim aquela pulguinha atrás da orelha, né? Será que é isso mesmo? Ou será que eu tô com gases? Né? Porque às vezes a gente sente uma coisa estranha no corpo e não sabe direito o que é. A gente sempre joga pro lado material, né? Ah, não dormi direito. Ah, eu comi umas coisas esquisitas ontem, né? A gente nunca fala, ah, não, meu corpo tá me dizendo alguma coisa que não tá bem, eu preciso olhar para isso. Mas quando você aprende a se ouvir, a se conhecer, você aprende a ler também essas questões. Bom dia, Nádia. Essa live me tocou onde preciso mudar. Gratidão. Gratidão a minha, Cleusa. Cleusa está sempre acompanhando a gente. E é muito bom saber que a gente consegue fazer pequenas diferenças. Ô, Mariângela, não, querida. Extraordinários somos todos nós. Sempre acompanho você, mas hoje você penetrou. Que bom, Mariângela. No meu íntimo. Isso é o que vale a pena estar aqui. Poder, assim, tocar vocês de alguma forma. Se um de vocês já foi tocado com essas palavras, com o que eu trouxe aqui hoje, já valeu. Fala mais de 20/4, tá? 20/4, gente, vai ser um sábado e às 16 horas a gente vai ter o despertar. O despertar, o que que é? O despertar é um projeto que o professor Eric desenvolveu para que ele pudesse oferecer os serviços da TQA para as pessoas que não tinham condições de pagar pelo curso ou de ir para uma consulta, né? Então ele desenvolveu esse projeto para oferecer uma aula sobre algum tema específico, para trazer aí a possibilidade de tomada de consciência, de autorreflexão e insights, ficha caindo, e você poder fazer algumas mudanças na sua vida, né, a partir dessas reflexões, e em seguida ele fazer a aplicação de todos os comandos da TQA para quem estivesse ao vivo e quisesse receber os comandos. Assim ele traz o autoentendimento, né, traz elementos para você aplicar na sua vida e trazer o autoentendimento, e com os comandos ele te dá um boot energético para que você possa ter condições de fazer as movimentações necessárias. E às vezes, muitas pessoas conseguem colocar a vida
em andamento a partir desse despertar, sem precisar ir para um processo terapêutico mais profundo, e com isso ele conseguir ajudar mais pessoas a um preço mais acessível do que um processo terapêutico mesmo, né? Então, o despertar que vai acontecer no dia 20/4 esse ano, a gente vai falar justamente sobre o que a gente está falando aqui. Aplicar os conhecimentos da quântica na nossa vida para que a gente tenha uma fluidez melhor na vida, para que a gente tenha uma vida mais plena a partir desse entendimento. E também explicar como que os comandos quânticos funcionam, porque todo mundo fica nessa, o comando, né? Que é isso? É uma fórmula mágica, vai fazer o comando, minha vida vai mudar da água para o vinho. Mas na verdade eles têm ali um fundamento, uma forma de criação, tem sim a sua ação, mas a ação deles depende também da ação interna. Por isso que vem a aula e depois os comandos. E aí no despertar desse ano vai estar eu e a Patrícia falando sobre esses processos quânticos aplicados na terapia, aplicados na vida cotidiana, falando sobre o processo dos comandos, e a Patrícia vai aplicar todos os comandos da TQA para quem estiver presente e quiser receber. O evento acontece no dia 20/4, às 16 horas, vai ser ao vivo, esse não fica gravado, justamente por conta da aplicação dos comandos. E aí, quem tiver interesse em participar, vai lá no link da bio aqui do canal @TQA Brasil, ou lá no meu canal também, @terapeuta.nadiacianelli, vai no link da bio, Despertar Quântico, para vocês poderem se inscrever, porque tá chegando aí, tem um monte de brinde também, sorteio, enfim. A gente sempre faz umas coisas bem bacanas para quem está presente. Por isso que não somos vítimas, somos responsáveis, porque somos livres para escolher, exatamente. A colheita, ela é opcional. O plantio é opcional, mas a colheita é certeira. Então, tudo que a gente faz tem consequência e cada vez que a gente consegue escolher conscientemente aquilo que a gente está plantando, a gente tem certeza que vai ter uma colheita boa. Eu conheci o efeito Zenão, mas hoje sua explicação foi perfeita. Gratidão, Kátia. Já aprendi muitas coisas com você hoje. Gratidão, Marcelo, eu fico feliz. Quem está no curso tem esses comandos, ou o despertar é algo extra curso, sendo necessário a participação. Não, a participação não é necessária, tá? O despertar é um evento à parte do Instituto TQA Brasil. Quem quiser participar, participa. Quem é aluno não tem obrigação nenhuma de participar, mas tem aí uma aula com conteúdos, né, que você vê no curso também, mas com falas diferenciadas, maneiras diferenciadas de explicar, talvez trazendo um pouco mais para nossa realidade cotidiana. E os comandos são os mesmos comandos que estão no curso para autoaplicação, só que aqui quem vai aplicar é a Patrícia, né? Então, assim, não é necessária a participação, é opcional, tá? Minha intenção é presencial. Esse curso não vai ser, esse evento não vai ser presencial, Karen, é só online, tá? Mas precisa estar ao vivo, conectado ali no momento, não fica gravado para assistir depois. Já me inscrevi, muito feliz pela minha busca. Seja bem-vinda, de Patera, não sei. Seja bem-vinda e sim, a nossa busca sempre deixa a gente muito feliz, porque parece que a gente está se aproximando de quem nós verdadeiramente somos, e isso é muito bom, tá? Então tenho certeza que você vai aproveitar bastante aí desse despertar. É isso, gente, o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Qual o horário do curso? Não é um curso, é um evento, vai acontecer no dia 20/4 às 16 horas. Link de inscrição tá na bio, é online, ao vivo, não tem acesso à gravação posterior, tá? Denise Patera, ótimo. De Patera é D de Denise, Patera de sobrenome, lindo. Já me inscrevi, muito animada. Seja bem-vinda, Maier. Gente, é isso o recado que eu tinha que dar para vocês hoje a respeito desse tema. A semana que vem a gente volta com outro tema, outro conceito da mecânica quântica aplicada na nossa vida cotidiana para trazer esse entendimento mais palpável para a gente, né? Porque quando a gente fala sobre conceitos da mecânica quântica, a gente pensa
num bicho de 7 cabeças, né? Uma coisa difícil assim e tal, mas a gente pode usar esses conceitos, trazer um entendimento para que ele possa ser aplicado na nossa vida cotidiana. E é esse o objetivo dessas lives, esse é o objetivo do Instituto TQA Brasil, oferecer esses recursos para que a gente consiga trazer aí uma condição de vida mais plena, né? Revelando a nossa melhor versão dentro das possibilidades e quem sabe construindo também novas possibilidades, né? Porque a gente somos seres moldáveis, então a gente pode se moldar de novas formas a qualquer momento. E lembrando sempre, a resposta está dentro da gente. Então, para quem deseja aí realizar um atendimento aqui para verificar o campo energético, concorda que esse atendimento vai ficar gravado, eu não tenho como fazer edição antes de salvar essa live, então tudo que acontece aqui vai ficar aqui gravado para que outras pessoas possam assistir. Quem concorda com isso, digita aí para mim, eu quero, eu aceito. Que aí eu vou fazer um atendimento rápido aqui para ver como que está o campo energético de vocês. Lá, Jara. Vamos lá. Enviei o convite aí, Lajara. Eu vi sua menininha dormindo, linda. Ela tá com dengue. Ah, tadinha. E eu também, está acabada. Nossa. E a gente fica assim juntinho pra. Dá apoio uma para outra, né? Nome completo. Exatamente. Lajara Aparecida Graciano. Qual a data de nascimento? 7/6/88. Ok, vamos lá. Olha, Lajara, seu campo energético está limpo, não tem nenhuma interferência. A maior parte do tempo você está calibrando no nível da genialidade, que é um nível bem alto de frequência, mas existem chakras em desarmonia, o que é comum pelo estado que você está, né? Com o corpo adoecido, é normal que os chakras se desarmonizem aí para tentar dar conta. Eu vou fazer a harmonização de chakras para você, tá? Para ver se ajuda a dar um tapezinho aí. Se concentra aí. Execute esse comando de ativação TQA, chakras 17, 11, 29. Ok.
Prontinho. Tudo certo? Melhoras para você e para sua filha. Tomem bastante água e respeitem o corpo de vocês, para ele poder passar por esse processo, deixar embora e vocês se recuperarem plenamente, tá? Gratidão pela Obrigada. participação. Então, gente, é isso. Olhem para dentro, retomem o poder na mão de vocês, usem as pessoas que estão nas posições aí de autoridade como meios e caminhos para vocês olharem para dentro, para vocês encontrarem o caminho de vocês, mas lembrem-se sempre, a resposta está dentro de vocês. Encontrando a resposta dentro de vocês, se alinhando com a sua centelha divina, vocês não caem no efeito Zenão, porque aí vocês começam a conduzir a sua vida a partir da sua mente superconsciente e não dos desígnios do ego. Gratidão, fiquem na paz e na luz. Até a próxima semana. Um Lakesh, eu sou outro você.